Mateus capítulo 2, versos de 1 a 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Amém, que Deus abençoe a sua palavra lida. Querido, nós estamos nos aproximando do Natal, temos mais duas semanas aí, depois o início do ano, e começaremos uma nova vida. E o Natal, então, ele vai chamar a nossa atenção para várias coisas pertinentes ao nascimento de Jesus. E esse texto que nós lemos, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mateus, ele narra este nascimento de Jesus. E Mateus, então, ele destaca a busca dos magos por ele, por Jesus. Ao chegar em Jerusalém, os magos causaram um alvoroço geral ao anunciar o nascimento do menino rei. A pergunta feita pelos magos a Herodes foi, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa pergunta gerou um pânico e desespero em Herodes. Provavelmente Herodes pensou, nasceu alguém que vai tomar o meu reinado? Um novo rei da região gerou alarme, gerou medo, inquietação em toda Jerusalém. Afinal, um novo rei muda tudo, muda os status, muda o poder, as regalias, muda tudo. Então, o que fazer? Então, o nascimento de Jesus foi o cumprimento das profecias. E quem entendia das profecias eram os religiosos, os sacerdotes, os escribas. Então, o que Herodes faz? Ele procura os sacerdotes, ele procura os escribas e os consulta. E eles deram a resposta exata e precisa. Eles responderam para Herodes, ele nascerá em Belém, conforme as escrituras e as profecias. O texto, ele é bem claro. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Então, Herodes pergunta para eles e eles respondem de uma forma precisa, citando as Escrituras. E eles estavam certos. Realmente, seria em Belém o local que nasceria o menino rei, o rei Messias, o ungido, o enviado de Deus para transformar a história de Israel. E o que a gente quer compartilhar então com a igreja hoje é sobre quem vai encontrar a Jesus. Quem vai encontrar a Jesus? Esse texto, ele revela algumas coisas interessantes.
revela alguma coisa interessante, profunda, mas ao mesmo tempo trágica. O que é que esse texto revela? A primeira coisa que o texto revela é que os magos estavam à procura de Jesus. Os magos, eles procuravam a Jesus. Saíram lá do Oriente porque viram uma estrela que apontava para Jesus e eles foram então em busca de Jesus e chegaram em Jerusalém procurando Jesus, procurando esse Messias. Em segundo lugar, o texto vai nos mostrar que Herodes teve medo de Jesus. Por que ele teve medo? Porque os magos disseram, ó, nasceu um rei. Nasceu um rei. E consequentemente Herodes pensou, se ele é um rei, eu vou perder meu reinado. Então Herodes, em vez de se alegrar com o nascimento de Jesus, ele ficou com medo. Vai tomar o meu lugar. Vou perder o meu posto, a minha posição. Terceiro lugar, o texto ele vai revelar que os religiosos sabiam sobre Jesus. Os sacerdotes, os escribas, pegaram a Escritura, pegaram a palavra de Deus e consultando a palavra de Deus, eles falaram precisamente onde nasceria o Messias. Eles sabiam sobre o menino rei. Eles sabiam sobre o Messias, sabiam aonde ele iria nascer. Mas, no entanto, apenas os magos conheceram verdadeiramente a Jesus. Apenas os magos, aqueles que vieram de longe, aqueles que estavam procurando, que verdadeiramente conheceram a Jesus. Apenas os magos que verdadeiramente se encontraram com Jesus. Apenas os magos que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Apenas os magos que adoraram a Jesus. Enquanto Herodes ficou com medo, e enquanto os religiosos tinham conhecimento meramente intelectual. E então, quando a gente olha para esse texto, o que a gente pode aprender com esse texto? O que esse texto pode nos ensinar para nós hoje? A primeira coisa que esse texto pode nos ensinar é que conhecer sobre Jesus é bom. Mas somente conhecer não faz diferença. Conhecer sobre Jesus é bom, é muito bom. Conhecer sobre Jesus, conhecer os feitos dele, conhecer, saber o que ele fez, conhecer a história dele. É muito bom conhecer isso. E isso está na Bíblia. É só pegar a Bíblia, abrir e ler que você vai ter um conhecimento de Jesus. Isso é muito bom. Mas apenas conhecer sobre Jesus não faz diferença nenhuma. Há muitos anos atrás eu fazia recortes de notícias de jornais e eu li uma notícia, eu guardei por muitos anos, que eu achei muito interessante. Um camarada foi preso pela polícia e, sendo interrogado, ele disse o seguinte: olha, todo dia, antes de sair para roubar, eu lia a Bíblia. Justamente hoje que eu não li a Bíblia, eu fui preso. Entenderam? O dia que ele deixou de ler a Bíblia, ele foi preso. Ele pensava que a Bíblia era um amuleto. Conhecer Jesus é muito bom. Conhecer sobre Ele. Mas não faz diferença, não muda a vida, não muda a história, não gera transformação, não gera transformação em nós. E há muita gente que conhece sobre Jesus. E há muita gente na igreja que conhece sobre Jesus.
mas não conhece ele profundamente. Então, não faz diferença nenhuma o quanto você conhece sobre. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que saber quem é Jesus é importante. Mas isso por si só também não faz diferença. Saber quem é Jesus é muito importante, que Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é muito importante. Saber isso, saber quem Ele é muito importante. Mas isso também não faz nenhuma diferença. A gente está cansado de ver aí na televisão, de ver na internet as pessoas falando assim coisas extraordinárias, de Jesus falando, não, Jesus é Deus, Ele tá, e é isso. Aí depois o cara solta um palavrão do tamanho de um trem. Mas ele conhece quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele sabe tudo isso. Então, querido, saber sobre Jesus é muito importante. Mas, por si só, não faz nenhuma diferença. Terceira coisa que a gente aprende desse texto é que saber onde encontrar Jesus é essencial. Mas ainda assim, não faz nenhuma diferença se não houver envolvimento pessoal relacional com Ele. Saber onde encontrar Jesus é essencial. Mas, se mesmo eu sabendo onde encontrar Jesus, se não houver envolvimento pessoal com Ele, relacional, também não faz nenhuma diferença. Os fariseus sabiam onde encontrá-lo. Os escribas sabiam onde encontrá-lo. Abriram a escritura e mostraram para Herodes. Olha, está dizendo aqui que é lá em Belém de Judá. Mas qual a diferença que isso fez na vida dos escribas e fariseus? Eles mataram a Jesus. Então, saber onde encontrar, todo mundo sabe. Vá numa igreja. Lá se prega a palavra de Deus. Lá você pode encontrar Jesus. Tem muitos pais que sabem disso. E sabem disso de uma forma tão clara que eles trazem seus filhos para a igreja. Deixam na porta da igreja e vão para casa. E pede para alguém, olha, depois leva lá em casa. Porque eles sabem que é importante e sabe onde pode encontrar a Jesus. Mas entenda, querido, saber onde encontrar Jesus é muito importante, é essencial. Mas ainda assim não faz diferença nenhuma se eu e você não tivermos um envolvimento pessoal, relacional com Ele. O que realmente faz a diferença, o que realmente faz a diferença é encontrá-lo e conhecê-lo pessoalmente. O que faz a diferença é ter um encontro pessoal com Ele. O que faz a diferença é não só saber, não é só conhecer, não é saber aonde Ele está. Mas o que faz a diferença, o que faz a real diferença é se encontrar com Ele. É conhecê-lo pessoalmente. Há muita gente que fala sobre Jesus. Há muita gente que diz que conhece a Jesus. Há muita gente que sabe onde encontrá-lo. Mas isso não faz diferença nenhuma. Se não houver um encontro pessoal, se não houver
uma relação pessoal para conhecê-lo. Isso não muda nada, não muda a história. A vida de Paulo só mudou quando ele teve um encontro pessoal, real, com o Senhor Jesus. E então, quando a gente olha para esse texto, o texto nos mostra que Herodes ficou com medo e quis descobrir onde Jesus estava para matá-lo. Herodes ficou com medo, apavorado, nasceu um novo rei, eu vou perder o meu lugar, o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer para manter o meu status quo é encontrá-lo, é descobrir aonde que ele está e ir lá e matá-lo, tirá-lo da minha vida. Não deixar ele entrar na minha vida. Os escribas e fariseus sabiam onde poderia encontrar Jesus. Sabiam onde Jesus poderia estar, mas não foram ao seu encontro. Eles sabiam onde Jesus estava, poderia estar, mas não tomaram nenhuma iniciativa, não tomaram nenhuma ação para ir ao encontro de Jesus. E é interessante que quando eles se encontraram com Jesus muitos anos depois, a reação foi a mesma com Herodes de querer matá-lo, de destruí-lo, porque Jesus também estava acabando com o status quo deles. Herodes teve medo de perder a sua posição e queria encontrá-lo simplesmente para eliminá-lo de sua vida. Os escribas e fariseus, os religiosos daquela época, como os religiosos de hoje, sabem onde Jesus pode estar, mas não tem nenhum interesse em encontrar com ele, não tem nenhum interesse em se relacionar pessoalmente com ele. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz, eu sei que ele pode mudar a minha vida, mas eu não quero isso para mim. Se eu for ao encontro dele, a minha vida pode mudar. Então, ele fica lá e eu fico cá. Entretanto, queridos, os magos procuraram por Jesus, encontraram a Jesus e o adoraram. Se eram 3, se eram 4, não faria uma diferença. O que faz a diferença, ou o que fez a diferença, é que eles saíram do Oriente procurando a Jesus. Saíram de longe procurando a Jesus. E quando o encontraram com Jesus, o adoraram. Enquanto quem estava perto não queria nada com Jesus. E essa é a história de hoje também. É a mesma história, é a história que se repete. Pessoas que sabem onde encontrá-lo, pessoas até que aparentemente têm uma relação muito amistosa, mas não querem envolvimento. Pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, mas não se encontra pessoalmente com ele, não se relaciona pessoalmente com ele, é meramente um ato religioso, porque sabe que se envolver pessoalmente com Jesus, a sua vida pode mudar, e se a sua vida mudar, muitas vezes ele vai perder o status quo que ele tem. Herodes tinha medo de perder a posição. Os judeus, os fariseus, os escribas sabiam onde que ele estava, mas também não fizeram nenhum esforço para encontrar com eles. Mas aqueles magos que vieram de longe se esforçaram tremendamente para encontrar e se relacionar pessoalmente com Jesus.
E a pergunta que o texto faz então, e você? E você? Você quer apenas se livrar de Jesus como Herodes? Você quer se livrar dele? Porque sabe que ele pode mudar a sua vida, pode fazer você deixar de ter determinadas atitudes, ações, comportamentos. Jesus causa medo em você porque ele pode fazer alguma coisa mudar na sua vida. Apesar de saber onde encontrá-lo, você não quer nada com ele. Segunda hipótese é essa: você sabe onde encontrar Jesus, mas você não quer nada com ele como os escribas. Você sabe onde Jesus está, sabe como encontrá-lo, sabe como se relacionar com ele, e sabe o que vai acontecer, mas você não quer. Você não quer nada com ele, você não quer envolvimento com Jesus. Você quer receber coisas dele. É o Deus supermercado. Você vai e pega as coisas, paga, mas não quer ter nenhum compromisso. Você sabe onde encontrá-lo, mas está muito bom. Ou você está buscando encontrá-lo para adorá-lo e conhecê-lo como Rei, como Senhor e Salvador. Você pode querer encontrá-lo, você pode querer buscá-lo, você pode querer encontrá-lo, se envolver com ele para adorá-lo, para que ele seja o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Você pode querer conhecê-lo, experimentá-lo, ter um encontro pessoal com ele, se envolver com ele, saber aonde que ele está e chegar lá e se curvar diante dele e adorá-lo e reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Rei, como seu Deus, como seu Salvador. Você pode fazer isso como os magos fizeram. A verdade é clara, a Bíblia é clara, ele está aí. Mas você pode ser como Herodes. Ou você pode ser um Herodes. Ou você pode ser um escriba, um fariseu, um sacerdote, um religioso. Tem todo o conhecimento técnico, teórico, sabe como as coisas acontecem. Mas o seu coração não arde, não pega fogo. Você não se envolve, você não conhece, você não quer conhecer. Você quer o rito. Você não quer a vida. Ou você pode experimentá-lo. Por isso aqueles dois discípulos na estrada de Emaú diziam: meu coração não pegava fogo quando ele falava. Queridos, nossa sociedade está cheia de Herodes. Nossa sociedade está cheia de escribas e fariseus. Mas eu não sei se está cheia de magos, de pessoas que querem verdadeiramente conhecer e se relacionar pessoalmente com o Messias Rei, com o Rei Menino, com aquele que tornou o Natal uma realidade. A gente pensa nas comidas, a gente pensa nas bebidas, nas farras, de tudo que vai acontecer. Mas a última coisa que a gente pensa ou nem pensa é que não foi naquele dia, né? Mas no Natal nasceu alguém que veio mudar a nossa história, a nossa sorte. Fazemos tudo em nome dele, mas ele está fora da nossa festa. Ele não participa da nossa festa.
Ele não é convidado para a nossa festa. Até mesmo porque muitas das nossas festas não tem como ele estar presente pelo que acontece. Então a questão é quem vai encontrar a Jesus? Você quer encontrar a Jesus? Quer conhecê-lo? Quer se envolver pessoalmente com Ele? Quer se curvar diante dEle e adorá-lo e dizer que Ele é o seu Senhor, seu Rei, seu Deus, seu Salvador? Ou você quer ser meramente um religioso ou um medroso para tirá-lo da sua vida, para não deixá-lo se intrometer na sua vida? É uma decisão que você precisa tomar. Curve a sua cabeça. Você vai se encontrar com Jesus? Você quer se encontrar com Jesus? Você sabe onde Ele está. Você sabe como encontrá-lo. E você sabe que Ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. E você sabe também que Ele é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Mas você pode ser indiferente a Ele como os escribas e fariseus. Mas você pode ter medo dele como Herodes teve. Ou você pode simplesmente reconhecê-lo como esse Deus que Ele é e se curvar diante dele e recebê-lo e adorá-lo. É uma decisão que você precisa tomar para que você possa festejar verdadeiramente o verdadeiro Natal, que é Jesus nascendo dentro de nós.